Um analista, utilizando o Microsoft Word 365 em sua configuração padrão, escreveu o seguinte conteúdo em um documento. Aí você vê as palavras item, código, produto, A112 batata, B2838 arroz, C3737 frango. Em seguida, selecionou todo o texto e realizou algumas ações para transformá-lo na seguinte tabela. Bom, aí a gente vê já os itens que estavam escritos lá em cima organizados em tabela, coluna item, coluna código e coluna produto com as respectivas informações. Ou seja, ele transformou aquele conteúdo digitado, solto no documento Microsoft Word, em uma tabela. Assinale a alternativa que representa corretamente as ações realizadas pelo analista. A alternativa A fala que ele utilizou a opção converter em tabela na guia layout após selecionar o texto. Bacana. Aqui uma das formas de você transformar isso em tabela realmente é utilizar a opção converter em tabela. Porém, a guia layout ela não olha para essas questões. A guia layout está muito mais, como o próprio nome diz, focada no layout da página. Lá você vai ter informações sobre imagem, tamanho da folha que você está usando, né? Diríamos A4, A5, ofício, orientação, se é retrato, se é paisagem, colunas, quebras de páginas, espaçamento, beleza? Quando nós estivermos falando de inserir uma tabela, por mais que utilize a opção de converter, isso vai estar na guia inserir. Tabela, inserir tabela, seja uma tabela do zero, uma tabela do Excel ou uma conversão de tabela, está lá em tabelas, grupo tabelas, da guia inserir. Beleza? Isso é importante. Guia inserir, insere tabelas, formas, ícones, imagem, Smart Art. Beleza? Então a alternativa A está errada pela guia. A gente corta a alternativa A. A alternativa B fala, utilizou o recurso formatar, transformar texto em tabela. Putz, aí é complicado. A gente tem a opção de converter em tabela. A gente tem que saber disso, tá? Então, formatar não tem nada a ver com transformar texto em tabela. Transformar texto em tabela, já falei, inserir tabelas. Formatação nós vamos utilizar para outras coisas. Alternativa C falou, selecionou o texto e pressionou Ctrl Shift T. O que também não é nossa resposta. Nós estamos buscando aqui uma conversão de tabela. A alternativa D fala o seguinte, selecionou o texto e clicou em inserir grupo tabela e em converter texto em tabela. Resposta correta, alternativa D, beleza? Certinho. Ele selecionou o texto, clicou em inserir. Tabela já é a ferramenta, tá? Mas em inserir tem um grupo chamado tabelas, nós vamos olhar isso no Word, e foi em converter texto em tabela. Pulou mais um passinho aqui, mas está tudo bem, não invalida a questão. A gente só precisa decidir qual que é o tipo de espaço, o que foi utilizado entre as palavras. Foi uma tabulação, foi ponto e vírgula? Ponto e vírgula não foi que a gente não está vendo, mas provavelmente foi uma tabulação. Mas isso a gente vê lá no Word, beleza? E a alternativa E fala o seguinte, utilizou o recurso ferramentas de tabela, converter texto em tabela. Poxa, ferramentas de tabela não tem com esse nome, essa função, né? E a alternativa D já estava muito mais correta, já falou a guia, já falou qual que é a ferramenta e qual a opção avançada dentro da ferramenta. Só não falou o grupo que é tabelas. Então, a alternativa E está errada. Também a resposta correta é a alternativa D. E vamos entender isso melhor lá no Word agora. Então, nós temos aqui o Microsoft Word aberto na página inicial e já digitei o mesmo texto que ele digitou. Então, passando rapidamente pela guia Layout, a gente percebe que não existe as opções de tabela, né? Ao passo que a gente vem aqui na guia Inserir, no grupo Tabelas, nós temos a informação Tabela, beleza? O nome do grupo Tabelas, no plural, nome da ferramenta Tabela, no singular. Clicando para baixo aqui, nós podemos escolher as quantidades de colunas e linhas, aqui utilizando esses quadradinhos, beleza? Tem a opção de inserir uma tabela aqui, desenhar uma tabela, planilhas do Excel e tabelas rápidas. A gente tem ali a opção converter texto em tabela, mas o texto não estava selecionado. Selecionei o texto aqui, você vê que a opção converter texto em tabela está agora acessível para nós. Eu clico, dá um erro aqui, ó, porque ele fala a quantidade, número de colunas, aí eu coloco, são 3 colunas, aí embaixo dá 2, dá um certo erro, beleza? Por quê? Porque o texto está separado em parágrafos, então parágrafos realmente nós temos 4. Se eu vier em tabulações, também não deu certo, né? Por quê? Provavelmente na prova estava como
espaço, vamos cancelar. Vou colocar entre cada um dos espaços aqui uma tabulação. Como é que eu faço isso? No lugar do espaço eu coloco tab, beleza? Gente, eu vou aprofundar um pouco, tá? Então, aonde tinha espaço eu coloquei tab. Olha lá, eu tiro o espaço e coloco tab. E assim eu vou em todos os intervalos aqui entre as palavras e os termos, né? Porque tem códigos também. Agora sim, agora eu tenho exatamente o que foi digitado lá, tabulado. Seleciono todo o texto, vou guia inserir, grupo tabelas, ferramenta tabela, converter texto para tabelas. Novamente, né, se tivesse em parágrafo, você vai ver que novamente dá errado, mas eu já tinha clicado em tabulações, então deu certo. Eu clico em tabulações, olha lá, número de colunas, 3. Está correto. Item, código e produto. Número de linhas, também está correto. Tem a linha do título, né, onde vai item, código e produto, e depois as 3 linhas dos itens A, B e C. Dou um OK e ela vira uma tabela igual a do texto. A diferença é que a do texto estava com uma formataçãozinha mais bonitinha, mas na hora que eu cliquei aqui na tabela, já abre a opção Design, né, tabela de design, e você consegue escolher aqui uma opção parecida, por exemplo, com a que estava lá na nossa questão. Beleza? Então, só recordando, resposta, ele selecionou o texto, foi na guia inserir, no grupo tabela, em tabelas, converter texto em tabelas. A banca pulou esse passinho a mais que tinha que ser definido ali na hora da digitação, um tipo de intervalo entre os termos. Eu escolhi tabulação, mas poderia ter sido ponto e vírgula, desde que você tivesse separado os dados por ponto e vírgula, entre outras coisas, beleza? Só utilizando a questão para a gente aprofundar um pouco mais, né? Não só dar o gabarito da questão, beleza?